Galera, hoje é o dia que saberemos quem é que vai para a final da Sul-Americana, galera. Isso mesmo, Fortaleza ou Corinthians. O primeiro jogo que foi na Neoquímica Arena, o jogo ficou empatado em 1-1. Então, o Fortaleza ou o Corinthians precisam vencer apenas por uma vitória simples para poder avançar à grande final da Sul-Americana, né? A equipe do Fortaleza tentando seu primeiro título internacional, né? E também a vaga também na próxima edição da Libertadores. Corinthians, no meio dessa decisão, demitiu o Vanderlei Luxemburgo e agora vai com Mano Menezes, galera. Teremos aí um jogo muito importante entre as duas equipes, né? E o Castelão vai estar lotado, galera. Isso é certo. O torcedor vai empurrar a equipe do Fortaleza. E vou falar uma coisa: a grande chance do Corinthians passar é nos pênaltis, porque tem um goleirão que tem um histórico muito bom aí, né? Não só na Sul-Americana, também na Copa do Brasil foi assim. A equipe conseguiu várias classificações nos pênaltis. E eu acho que a chance do Corinthians é nos pênaltis, porque durante o jogo, na minha opinião, o Fortaleza vai levar um pouquinho de favoritismo pelo que o Fortaleza tem jogado, né, galera? E vamos acompanhar a imprensa esportiva falando tudo sobre esse jogo, as últimas informações de Fortaleza e Corinthians. Lembrando, galera, Fortaleza não tem Marinho. Marinho teve um estiramento ligamentar, né? E por isso tá de fora dessa partida contra o Corinthians. Imagino o Renato um pouco mais avançado, perto do Yuri Alberto. Eu acho que o Corinthians tem muito mais perguntas do que respostas, mas quem sabe o Zupac e a Marcela possam trazer algumas respostas. A Marcela e o Gustavo Zupac têm uma provável escalação por aí, não tem? E a gente já põe na tela? Ah, a gente tem sim. Tem sim. Vamos colocar na tela, então, essa provável escalação, mas é realmente uma escalação com algumas interrogações e parece que essas interrogações até aumentaram de ontem para hoje. Mas o provável Corinthians com Cássio, Fagner, Gil, Lucas Veríssimo e o Fábio Santos, Moscardo, Maicon, aí Rojas, Romero, Juliano também pode estar ali, Renato Augusto, Wesley e Yuri Alberto. Esse pode ser o provável Corinthians de logo mais. A gente tem essa dúvida se realmente o Rojas vai estar à disposição desde o começo. Só um minutinho. Desde o começo, porque ele está se recuperando agora dessa lesão e é uma lesão que também não é tão simples assim. Mas o Gustavo Zupac está aqui para responder sobre isso. Ontem, na chegada do Corinthians, eu pude rapidamente consultar algumas pessoas sobre a situação do Rojas, e o que eu ouvi é que ele treinou normalmente, sem nenhuma restrição, Sim. ontem em São Paulo, antes do embarque aqui para Fortaleza, e que aí é uma opção do Mano, né? Então, do ponto de vista físico, o Rojas está liberado para jogar. O que a gente sabe é que a tendência é que ele jogue, tá? E respondendo ao Eugênio, Maicon também. Maicon hoje é um jogador de confiança nesse meio campo do Corinthians, até para dar um auxílio ao Moscardo. E aí o Eugênio tocou num nome que a gente tem falado muito pouco e que desapareceu do dia a dia. Sim. Das escalações do Corinthians, que é o Fausto Vera, né? Há uma temporada, né, fechando a temporada 22, o Fausto Vera era um dos pilares do meio campo. Claro. Fausto Vera, do Queiroz, Renato Augusto, o meio campo do VP. O Fausto Vera, pelo que eu ouvi, ele passou por alguns problemas particulares recentes que minaram um pouco o seu ritmo de jogo, a sua confiança, a sua intensidade para jogar, e isso fez com que ele perdesse um pouco de espaço nesse momento. Então, dentro do que eu pude ouvir, Moscardo, Maicon e Renato Augusto formam o meio-campo do Corinthians. Tá. O Rojas deve, de fato, jogar pela direita. Aí a grande questão como fica... titular, então ele entra já, direto. A princípio, sim. Tá. E a grande questão fica pela esquerda, onde o Wesley é a opção de velocidade e tem sido, embora ainda o jogador longe de estar pronto, muito oscilante, que toma uma série de decisões equivocadas, mas ele é o desafogo que o Corinthians encontrou nesses últimos meses. Os instantes que o Corinthians precisou acelerar o jogo, esse momento era com o Wesley. E ele é essa opção. Agora, desde o princípio, ou guarda um Wesley para o segundo tempo, onde o Fortaleza, se as coisas não andarem bem, vai se lançar mais e o Corinthians vai ter espaço. Se o Wesley for guardado para o segundo tempo, cresce em cotação o Ángel Romero, que é um jogador que, na minha visão, do ponto de vista técnico, faz um ano muito ruim, muito ruim. Mas, no jogo de estreia da comissão técnica do Mano, né, era o Sidney Lobo, o Romero fez o gol contra o São Paulo. O Romero é um jogador que o Mano conhece, ele era o técnico em 14 quando o Romero chegou. Então, se o Wesley for guardado para o segundo tempo, o Romero cresce muito em cotação para começar o jogo de hoje. Então eu jogo para vocês, Abel, para saber como é que vocês enxergam, então, essa possibilidade do Romero já começar como titular, no caso do Wesley, estar no banco de reserva. Vocês acham que isso seria um ganho muito grande?
grande ou até uma surpresa para o time do Fortaleza? Lembro mais uma vez, Vojvoda preocupado com as mudanças que o Corinthians pode promover. E antes de ouvir os amigos aqui, Natália, Andrezito, Donk e Eugênio, vou deixar a minha visão, a minha análise. Com o Wesley, fica mais insinuante, mais agressivo. Com o Romero, um Corinthians que talvez melhore com a marcação, porque o Romero recompõe melhor. Pelo histórico do Mano Menezes, eu diria que ele vai de Romero. Quero ouvir vocês. Eu acredito nessa ideia também, Abel. Assim, até não só pelo histórico do Mano, no início de trabalho que ele mal pôde trabalhar de colocar suas ideias. Então, o que a gente espera do Corinthians do Mano? Para mim, defensivamente mais sólido. Jogando fora de casa, desculpa te interromper. Quando eu falei histórico, eu falei assim, o que o Mano pensa de futebol normalmente, eu acho que ele iria mais cauteloso. Mas, de repente, ele vai com o Wesley para apostar no contra-ataque também. Mas ele não precisa de cautela, ele precisa ganhar o jogo. Mas não precisa não, pode empatar. Mas você vai correr Empata e aposta no gigante Cássio. Mas eu acho que já até contar com essa substituição do Wesley no Romero ao longo da partida. E assim, num primeiro momento que ele vai pensar muito mais em ser estável defensivamente, de ter linhas mais próximas para não dar espaço para o Fortaleza e aí de repente explorar essa possibilidade com o Wesley, para mim faria muito sentido, porque a gente está falando disso tudo e também tem o fator dele conhecer já o Romero, então, e do Romero conhecer o Mano como treinador. Então acho que isso também acaba contribuindo numa situação dessa, que o técnico chega numa decisão tão importante, ter jogadores que já têm noção do que ele quer, de como ele o estilo dele, eu acho que isso acaba contribuindo muito também a favor. Além do Wesley ser um cara, como o Zupac falou, acho talentosíssimo, acho que tem tudo para ter uma carreira muito grande no próprio Corinthians, mas ainda oscila, natural pela idade, né? Os jogadores do Corinthians foram inseridos rapidamente, né? Tiveram um processo de amadurecimento muito rápido pela situação que o clube acabou colocando por esse desequilíbrio de elenco que teve, né? Então, acabando precisando desses jovens jogadores, mesmo a gente pode falar do Moscardo, como se adaptou rapidamente. Então, assim, vendo do que o Mano pensa de futebol, o contexto que acaba favorecendo essa ideia, eu acredito no Romero titular, sim. O Eugênio está com um semblante ali meio desconfiado. Acho que o Eugênio não concorda muito com a gente, não. Não é isso. Em primeiro lugar, é o seguinte, é informação, né? Informação é informação. Então, o que o Zupac coloca lá, é o que ele apurou. Que o Rojas vai jogar. O Rojas estando pronto vai jogar. Isso é uma coisa que é opção do técnico, ele vai para o jogo. Outra coisa é assim, o que eu olhando de fora, penso que poderia ser mais indicado a essa altura. Acho que o Corinthians para o jogo de hoje é feijãozinho com arroz, evitar a derrota. Não tem ainda estrutura para tentar sair para o jogo contra o Fortaleza. E defensivamente, o Rojas acrescenta pouco. Ele é um jogador com muitas dificuldades físicas, não só no Corinthians, já estava assim no Racing desde o início do ano, jogando poucas vezes, com pouca continuidade. E sem a bola, entrega pouco. Com a bola, tem apenas se limitado a tentar chutes de longe. De vez em quando leva algum perigo, mas ainda não conseguiu, de fato, fazer a diferença com esse, que é sua principal arma. Então, na minha cabeça... Você jogaria com? Eu vou para feijão com arroz muito forte defensivamente. Para começar, Bruno Mendes na lateral e o Fagner na segunda linha de meio campo. Na minha cabeça, tá? Não estou dizendo que vai ser assim, não. O meu pensamento. E do outro lado pode ser o Romero. Porque o Romero recompõe mais do que o Wesley. E aí você deixa o Renato Augusto livre, não pode cobrar do Renato, para que ele possa fazer a diferença, não dá para cobrar dele que ele volte para marcar no meio campo. Então, joga mais à frente. E o seguinte, no momento sem a bola, volta o Yuri Alberto e o Renato fica mais avançado, para ser um jogador referência de receber essa bola para iniciar um eventual contra-ataque. Não dá para imaginar que o Corinthians vai ter volume hoje, entrosamento, para ditar o ritmo contra o Fortaleza fora de casa. Ter uma defesa sólida, evitar que o time corra muitos riscos e ter possibilidades para sair eventualmente num contra-ataque. E aí você pode usar o próprio Romero para isso, especialmente o Yuri Alberto, que é o jogador com maior explosão hoje. Mas uma coisa é o que eu acho. Outra coisa é a informação, e a gente tem que seguir a informação, porque o Zupac conhece bem, tem acompanhado muito de perto o Corinthians. Eu só acho que seria um equívoco começar com o Rojas hoje. Antes da gente devolver, você quer falar também, Natan? Não, eu não iria de Romero.
Eu acho que se você precisa dar trabalho também para o time adversário e não só se defender, você tem que também pensar numa qualidade técnica desse menino que vai para o X1. Nos últimos jogos do Corinthians, é o cara que desequilibra pelo lado esquerdo. Quando você não tem ele ali, o Renato puxa muito para o lado esquerdo. Vai muito longe ali de uma faixa mais central de campo, que ele pode distribuir a bola. Eu não iria assim. Natália Ferrão, ousada, faceira, partindo pra cima, não quer saber de recomposição. Ela quer fazer gol no Fortaleza. Por isso é a comentarista que sai da cartinha, Gustavo Zupac. A Natália não quer saber, ela quer partir pra cima. Não, Ousada. O Eugênio, alegria. o Eugênio quer o feijão com arroz, que aqui pode ser um baião de 2, né? O Simba aqui é o baião de 2. Que maravilha. aí Tá bom? fica daquele jeito. A Nath já quer botar todo mundo pra jogar, e aí isso que é bom, as duas propostas funcionam. Mas tem uma coisa, Mano Menezes é mais a cara do Eugênio, hein? Especialmente num primeiro momento, né? Acho que quando um trabalho ganha mais corpo, pensando em 2024, por exemplo, aí ele pode tentar aos poucos soltar um pouco mais o time. Um aspecto que eu acho que pode pesar a favor do Romero nessa disputa é justamente o lado sem bola. Porque assim, com bola, apesar do Wesley ser um jogador ainda oscilante, o Wesley tem apresentado mais do que o Romero. Agora, sem bola, justamente por seu lado esquerdo, que é o lado do Fábio Santos, que tem marcado mal na temporada, para tirar a exigência do Renato Augusto, né? Porque quando tá o Fábio Santos e à frente do Fábio, na segunda linha, tem o Renato como meia e o Wesley como ponta, os dois não recompõem tanto. Certo. E é um lado que o Fortaleza explorou nos dois jogos. Demais, no jogo daqui do Campeonato Brasileiro contra o time reserva do Corinthians, mas explorou muito bem por ali. Teve pênalti em cima do Marinho, teve gol do Pikachu, teve jogada do Marinho também pelo lado. E no jogo de ida em São Paulo também. No segundo tempo, quando o Corinthians tentou sair um pouco mais com o Pikachu em campo, ele teve liberdade dessa meia direita para o centro, onde bate o lado esquerdo defensivo do Corinthians. É bem verdade que o Romero de hoje, que é o Romero 30 a mais, não é aquele Romero que volta tanto também, que, né? era que era um exemplo do ponta que marcava, como era na primeira passagem pelo Corinthians. Fisicamente ele não tem entregado essa mesma intensidade sem bola. Mas para ajudar o Fábio Santos, se essa for a ideia, faz mais sentido ter o Romero do que ter o Wesley. E aí esse é o desafio do Mano. Certo. É equilibrar o pensamento com bola e sem bola. Talvez o Wesley fique mesmo como arma para o segundo tempo, isso a gente só vai saber lá pelas 8h15, 8h20 da noite, a hora que sair. Pois é, olha, vamos mostrar um pouquinho então. Fala, Abel. Não, eu tenho uma tela aqui para falar dos goleiros que a gente falava. Eu acho interessante, porque até a gente está nessa discussão, né? A Natália falou, não, mas tem que ganhar o jogo. Eu falei, não, mas pode empatar de repente e apostar no Cássio. Não é pouco pro Corinthians? Por que não? E a gente já está na nossa tela, viu? Zupac, Marcela, amigos e amigas. João Ricardo e Cássio em competições nacionais e continentais na temporada. Enquanto vocês acompanham aí uma avaliação do gramado, na tela para todos, temos João Ricardo com 30 jogos, 9 sem sofrer gol. Aproveitamento de defesa 76,5%. Aproveitamento do Cássio 75%. 42 jogos, 11 sem sofrer gol. Pênaltis contra 4, 2 defesas do João Ricardo. Pênaltis contra o Cássio, 22 pênaltis e 5 defesas. O Cássio enfrentou 18 pênaltis em disputas e defendeu 5. Marcela, Rafael e Gustavo Zupac. Pois é, tem isso. Quando a gente ouviu, inclusive a gente está mostrando imagens aí, deixa eu só aproveitar as imagens ao vivo aqui da Arena Castelão e a gente já fala sobre os goleiros, Abel. O pessoal chegou aqui para dar uma analisada no gramado da Arena Castelão. Não é o melhor gramado do mundo, está longe de ser o pior gramado também. Tem alguns buraquinhos, né? Algumas imperfeições e a gente viu desde ontem o pessoal tentando fazer aquela maquiagem, tentando fazer com que a bola role mais facilmente, fechando esses buracos também. E o pessoal que está aí fazendo agora essa análise do gramado, eles foram direto ali na marca do pênalti. É uma inspeção da Comebol. Uma inspeção da Comebol, de inspeção da Comebol, né? E aí eles já fizeram isso, já olharam direto essa marca do pênalti, tiraram fotos, filmaram, olharam bem direitinho tudo que aconteceu. No fim de semana, a gente teve o jogo do Fortaleza contra o Grêmio. Cristaldo foi bater o pênalti e acabou escorregando. Falei com o pessoal aqui da Arena Castelão e eles falaram, não foi por conta do gramado.
Gramado. Aconteceu, foi algo que poderia ter acontecido com qualquer um. Se a gente pensar também, o Galhardo fez gol também e foi na marca do pênalti e deu tudo certo. Lembrando, então, né? eles não falam sobre isso, né, Zupa? Eles dizem que tá tudo certo. A preocupação com o gramado, ela se faz justificável, porque o Fortaleza jogou aqui no sábado, o Ceará jogou aqui no domingo e hoje é terça-feira e tem jogo, né? Então, enfim, é o preço que se paga quando você tem dois times em plena atividade no mesmo estádio. A preocupação com o gramado, ele está mais castigado do que o gramado que tem menos jogos. É uma questão literalmente natural, né? E por isso a preocupação com o gramado, que é o que a Marcela falou, não é um gramado excelente, mas dados os gramados ruins que a gente viu na Série A do brasileiro ultimamente, ele está nesse meio termo, né? Tá mais pro bom do que pro ruim, mas tem suas imperfeições e por isso a preocupação com a marca do pênalti, por exemplo. Pois é. Galera, é isso aí, né? Teremos um grande jogo hoje entre Fortaleza e Corinthians, né? As duas equipes vão ter que ir pro jogo, não tem jeito, um empate, a partida irá para os pênaltis. Eu não acredito que o Fortaleza vai tentar levar essa partida para os pênaltis. E o Mano Menezes, né, pegou a equipe aí numa chamada fogueira, mas se ele conseguir passar para a final, o cara pode encurtar, né, e ser campeão. Já pensou ser campeão com apenas 2 jogos na equipe? Seria ótimo, né, para ele como treinador. Né, e o Fortaleza, né, não vai ter o Marinho, mas tem o Iago Pikachu também, que quando entra também tem entrado bem, se tornou reserva na equipe, mas é um jogador que sempre quando entra dá trabalho, né, e eu acredito que hoje a partida vai ser bem pegada entre Fortaleza e Corinthians. Vamos acompanhar aqui, galera, a provável escalação. Eu acho que o Fortaleza vem com o João Ricardo, Brites, Tite, Bruno Pacheco, Tinga, Caio Alexandre, José Wellison, Pochettino, Pikachu, Guilherme e Lucero. E já a equipe do Corinthians vem com Cássio, Fagner, Fábio Santos, Lucas Veríssimo, Gil, Gabriel Moscardo, Maicon, Renato Augusto, Matias Rojas, Wesley e Yuri Alberto. Esse deve ser o provável time do Corinthians que entra em campo na Castelão contra a equipe do Fortaleza. É o último jogo, galera. Agora saberemos quem vai avançar para a final da Sul-Americana. Lembrando que o final de Sul-Americana é jogo único e quem vencer garante também a vaga, além da premiação, garante a vaga na próxima edição da Libertadores, diretamente na fase de grupos.